Oi, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos com a bênção da palavra de Deus. Que hoje eu queria começar o vídeo falando para vocês. Assistam o vídeo até o final, compartilhem, deixem um like se essa palavra está fazendo diferença para a vida de vocês, porque a palavra do Senhor tem que chegar em todos os cantos e às vezes as pessoas elas são impactadas com uma palavrazinha do Senhor, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, às vezes as pessoas acham que sou eu, Andréia, que estou aqui falando. Não, é o próprio Senhor, porque eu estou aqui não foi porque eu quero, porque eu acho legal. Não, eu gosto, mas eu vim aqui primeiramente porque o meu Senhor me pediu, porque o Senhor me ordenou. E como nós vimos na palavra de Deus, obediência é uma coisa muito séria, né? E eu vou confessar para vocês que eu tinha vergonha, que eu falava muito pouco. Por quê? Porque eu sei muito pouco da palavra de Deus. Eu tenho buscado, eu tenho estudado, mas é infinita. É uma coisa assim que eu acho que as pessoas que leram a Bíblia 10, 20 vezes ainda não vai ter o suficiente, porque todos os dias a gente lê e ela entra de uma forma diferente. Então eu queria que vocês me acompanhassem, que vocês visualizassem os versículos. Eu gosto de colocar lá no título o versículo, o livro, para vocês também terem ideia do que Deus vai falar com vocês através dessa palavra hoje. Amém? E mais uma vez, todos os inscritos no canal, eu estou orando por vocês. Vocês estão nas minhas orações, que o Senhor possa entrar no lar de vocês, possa fazer diferença e que vocês possam ouvir a palavra de Deus e não só ouvir, mas que ela possa plantar uma sementinha de quão maravilhoso o nosso Deus é, de quão poderoso, grandioso o nosso Deus é. Amém? Então a palavra da gente hoje está em Mateus 6, 5 ao 15 e também tem ela em Lucas 11, do 1 ao 4, porque esses livros de Mateus, Lucas, João, tem em vários lugares a mesma história, mas eu preferi me atentar mais em Mateus 6, do 5 ao 15. É um pouquinho grande o texto, mas é um texto com muito ensinamento. Vamos ler? O Senhor Jesus reuniu seus discípulos e os ensinou a maneira certa de orar. Ele disse: quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Eu digo a vocês que eles já foram recompensados. Mas quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai sem que seja visto pelas pessoas. E Ele que vê o que você faz em secreto, lhe recompensará. E quando orarem, não fica repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos porque fazem longas orações. Não sejam como eles, confiem que o Pai de vocês sabe muito bem do que vocês precisam. Então, assim, é algo que mexe muito com a gente, né? A gente sabe que Deus sabe de tudo que a gente precisa, porém Ele quer escutar da nossa boca. Porém, Ele quer que nós chamamos Ele para fazer parte do nosso dia. Ele quer que nós buscamos a presença dEle. Ele quer que nós sejamos primícia. Que Ele seja primícia na nossa vida, perdão. Então, eu digo para vocês que nessa passagem aqui de Mateus, ele está ensinando as pessoas a orarem. Porque tem pessoas que querem orar em público para mostrar que sabe mais, para poder ficar achando que vai ganhar algo em troca. Não, nós devemos orar em público também, nós devemos clamar, exaltar o nome de Deus em público. Quando a gente for para a igreja, quando a gente estiver numa oração em família, a gente deve orar assim. Mas não só assim.
Nós devemos buscar Ele no secreto. Buscar Ele quando ninguém está buscando. Quando ninguém está vendo que você está buscando Ele. Você deve buscar. E conversar com Ele, e clamar, e chamar por Ele, que Ele vai atender. Ele atende a gente. Só não é na nossa hora e no nosso tempo, mas Ele atende. As nossas orações que forem, tem várias coisinhas para Ele atender, mas Ele nos escuta, Ele nos ouve. Amém? E é uma coisa que vinha mexendo muito comigo, era a diferença de reza para oração. Porque eu, como nasci no berço católico, mas eu sempre fui contrário a algumas coisas, sempre me, como é que fala? Sempre me busquei, mas enfim, em 2018 eu me encontrei como batista, eu sirvo a Batista, eu me vejo como membro da Batista, porque eu sou batizada lá, e hoje eu me encontrei. E eu me vejo como crente, como cristã, como serva do Senhor. E aí tinha essa dúvida de reza e oração. E eu fui buscar no dicionário, fui buscar no Google, e eu descobri que a diferença é que reza é uma vã repetição. Ou seja, aquilo que te foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, pelos seus parentes mais próximos, é uma reza. É aquela coisa repetida, aquela coisa que o tempo todo, a mesma coisa, todos os dias, antes de dormir, aquela coisa automática. E oração não. Oração é um clamor, é um pedido direcionado diretamente para Deus. Se olharem lá no Google, vocês vão ver que está escrito clamor e pedido. Entendeu? Mas reza também não deixa de ser uma oração. Porém, é aquela oração pronta. Aquela oração repetitiva. Aquela que vai ser todos os dias a mesma coisa. E Deus não quer um diálogo todo dia. Já pensou se todo dia você chega para Deus e fala assim: bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Nossa, fica repetitivo, fica cansativo até pra gente, imagina pra Deus. Você acha que Deus vai querer ouvir essa ladainha todo dia? Bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde. Então, o que ele, nessa passagem que ele faz? Ele ensina a gente a orar. Aí está escrito aqui, ó. Portanto, orem desta forma: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, olha que oração linda que ele deixou para nós. Só que ele não quer ouvir a gente orando o tempo todo isso aqui, não. Desculpa falar para vocês. Eu, como cristã, aprendi isso e quero ensinar para vocês, porque foi algo que virou a chave, né? Foi algo que mudou a estrutura. Assim, quando eu fui fazer a escola de batismo, que eu fui batizar, eu não sabia orar. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como falar, eu não sabia de nada. E ali eu fui aprendendo que oração é intimidade, oração é uma conversa com Deus, oração é algo que tem peculiaridades. Ou seja, ele deixou uma sequência aqui para nós seguirmos, mas não quer dizer que nós vamos fazer isso ao pé da letra o tempo todo. Entende? Então aqui, quando ele começa, Pai nosso que estais no céu, ou seja, você pode trocar por Pai potente, Pai onipresente, Pai onipotente, Pai grandioso, Pai misericordioso, Paizinho, Papai, Senhor Deus. Tudo isso você pode trocar.
Que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bendito e adorar Ele ali no começo da oração. Porque isso aqui agrada ao Senhor. Amém? Aí depois vem o outro pedaço. Venha o teu reino. Ou seja, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Ou seja, por quê? Porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que a gente imagina. Então, se nós deixarmos que a vontade dele prevaleça, a gente pode ter certeza que o melhor vai vir, que o melhor vai acontecer. Amém? Então, aí depois vem aqui, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Por quê? Porque essa oração tem que ser diária. E eu digo mais para vocês, além de diária, ela não tem que ser só uma vez no dia. Ela não tem que ser só no secreto. Ela não tem que ser só desse jeito. Isso aqui foi um modelo. Ela pode ser espontânea. Ela pode ser quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver dentro do banheiro, quando você estiver andando na rua, quando você estiver indo para a parada. Você está ali orando, conversando com o Senhor. Uma oração não é nada mais do que uma conversa com o Senhor. Você falar com o Senhor, Deus. Você dá tempo para Ele. Você coloca Ele como parte da sua vida, do seu dia. E por último não, perdão. Aí vem, perdoa as nossas ofensas como... deixa eu ler aqui. Perdoa as nossas ofensas como também perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa parte aqui também. A gente tem que ter certeza de que está todo mundo perdoado. Que nós não temos rancor com ninguém no nosso coração. Pessoas vêm ferir a gente, pessoas às vezes que nunca pediu perdão pra gente. A gente pega e perdoa, não tem problema, perdoa. Assim como eu falei no vídeo passado, não lembro, alguns vídeos atrás, a gente perdoa, mesmo se a gente não tiver feito nada, perdoa. Por quê? Porque Deus nos perdoou primeiro e Ele nos perdoa todos os dias, todos os momentos. Amém? E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque nós temos que pedir para Ele, porque Ele é o nosso guarda. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que está conosco o tempo inteiro. Então nós temos que pedir proteção para Ele, e não só para mim, Andréia. Não, pedir pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha família, pelo meu país, pelos meus amigos, pelos meus inscritos. E pedir para não deixar que nós sejamos tentados, não deixar cair em tentação. Amém? E por último, ali, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Esse aí também no final eu coloco. Pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, tudo, porque tudo é teu, Pai. Tudo vem de ti, sem ti nada sou, nada posso fazer. Amém? Que Deus abençoe cada um e que as pessoas que sentirem de compartilhar essa palavra, que compartilhem, deixem esse like e que essa palavra tenha feito diferença na vida de vocês. Assim como eu aprendi a orar, eu quero que vocês também aprendam a falar com Deus. E só uma última palavrinha. Se você quer ouvir Deus falar com você, lê a palavra de Deus, que é a própria Bíblia. A Bíblia é onde você vai conseguir ouvir Deus falando com vocês. Amém?